Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade que acabou de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu da terra subir a fumaça, como fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Versículo 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as suas 2 filhas. Vou repetir: e habitou em uma caverna, ele com as suas 2 filhas. Amém. Agora volta um pouquinho para Gênesis 13:5. Guarda essa informação, que o Ló estava habitando em uma caverna. Isso aconteceu depois da destruição das cidades de Sodoma e de Gomorra. Ló estava habitando em uma caverna. Mas será que Ló sempre habitou em uma caverna? Vamos ver. Gênesis capítulo 13, versículo 5. 13:5. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós clamamos para que o Senhor abençoe a ministração da Tua Santa Palavra. Eu te peço que não seja somente eu a falar, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, a nos usar para falar com a Tua igreja nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vemos aqui o início e o fim da vida do Ló. O início e o fim. E aqui no início, não o início quando ele era criança, o início quando ele estava acompanhando Abraão, seu tio. Nós vemos aqui no versículo 13:5 que ele tinha o quê? Ele tinha gados, ele tinha tendas, ele tinha pessoas que trabalhavam para ele. Ló, ele tinha prosperidade. O Ló estava de boa. O Ló, ele estava tão grande a quantidade do rebanho dele, que ele teve que se separar de Abraão. Nós vamos ler aqui no texto, ele teve que se separar do Abraão, porque a terra não comportava os dois juntos, e os empregados do Ló já estavam brigando com os empregados de Abraão. Então eles tiveram que se separar. Mas aí, quando eu comecei a história pelo fim, a gente viu que o Ló estava habitando numa caverna com as suas filhas. E aí eu queria ver com os irmãos aqui o que aconteceu para o Ló, que tinha tantos rebanhos, que tinha tantos bens, que tinha empregados, que tinha tantas terras. O que aconteceu para o Ló perder tudo
e morar numa caverna com as suas 2 filhas. O que acontece na vida de uma pessoa, de um servo de Deus, de um homem justo, para que ele perca tudo e vá morar numa caverna? A gente vai ver isso. Aí talvez você se pergunte assim: nossa, é possível isso acontecer com um homem de Deus? É possível isso acontecer com um homem justo? Não seja eu que responda, mas vamos, se você for comigo na 2ª epístola de Pedro, só para que não seja eu dizendo, mas a própria palavra do Senhor, na 2ª epístola de Pedro, capítulo 2, se eu não estiver enganado, na 2ª epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 7, diz assim, desculpa fazer os irmãos pularem tanto de uma passagem e outra da Bíblia, mas para que não seja eu falando, vocês vão precisar acreditar em mim. O Ló era um cara que tinha tudo na vida, foi um cara que perdeu tudo, e aí você se pergunta: isso pode acontecer com o servo do Senhor? Veja o que diz 2 Pedro capítulo 2, versículo 7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Do que esse versículo chama Ló? De justo. Então, é um servo de Deus, é um servo do Senhor. E agora, volta de novo para Gênesis, volta de novo lá para o livro de Gênesis, porque agora nós vamos investigar. Capítulo 13, volta lá para o versículo 5, porque nós vamos tentar investigar quais foram os passos que Ló deu, que levaram com que ele perdesse tudo e fosse viver numa caverna com as suas filhas. E depois protagonizou uma das histórias mais feias da Bíblia, que criança nem pode ouvir, né? Nem tudo que está na Bíblia dá para contar assim explicitamente para as crianças. Uma das histórias mais horríveis está aí no final da história do Ló. A gente vai dar uma passada por elas. Ou seja, o que aconteceu com o Ló para ele perder tudo, Valda? O que aconteceu com o Ló? O que aconteceu com o Ló para ele perder tudo, Dani? O que aconteceu com ele? É o que nós vamos ver. A gente já viu que ele tinha muito, a gente já viu que ele perdeu tudo, e a gente já viu que era um homem de Deus. E para que a gente estuda uma palavra dessa? Para não acontecer com a gente também, né? Para evitar que isso aconteça com a gente. Então nós vamos ver algumas lições aqui que nós podemos aprender com a situação da vida do Ló, para que porventura não venha se repetir na vida de nenhum de nós. A primeira lição que eu gostaria de deixar consignado aí para os irmãos é que o Ló, ele não soube honrar a vida de Abraão. Ló não soube honrar a vida de Abraão. Gênesis, ainda no capítulo 13, no versículo 5, vamos lá para Gênesis, se você estiver com a sua Bíblia aberta, no capítulo 13, no versículo 5, diz assim: Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Veja, versículo 6, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. Olha, muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Veja o versículo 8, disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. O Abraão era tio de Ló. Versículo 9, acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, se fores para a esquerda,
irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Irmãos, o que a gente aprende com essa passagem aqui? Houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Para que não continuasse aquela briga, o Abraão falou para o Ló assim: olha para toda a terra e escolhe a que você achar melhor. O Abraão, ele tinha o direito de escolher a terra que ele quisesse, porque ele era o tio, e no caso aqui fazendo o papel de pai do Ló. Ele era o membro mais honrado da família, o Abraão. O Abraão era um homem que era chamado de amigo de Deus. E ele deu a chance para o Ló escolher. O Ló era o sobrinho mais novo. O Ló era o sobrinho que nem era para estar com Abraão. E se nós lemos o texto todo da Bíblia aqui, nós vamos ver que o Ló só era abençoado porque ele andava na companhia do Abraão. E o que o Ló fez? Ele escolheu a melhor terra para ele e deixou Abraão com o restante. Ou seja, aqui nós vemos o caso clássico de um mais jovem que não sabe honrar os mais velhos. A gente vê o caso clássico de um menor que não sabe honrar o maior. A gente vê um caso clássico de alguém menos honrado que não soube honrar aquele que era mais honrado do que ele. Cabia ao Ló aqui, como sobrinho de Abraão. Eu sei que o Abraão tinha dado a chance para ele escolher, mas essa chance para ele escolher era justamente para ver aquilo que ia no coração da pessoa. Às vezes o pai, um pai sábio, uma mãe sábia, às vezes o Deus Todo-Poderoso, ele te dá uma chance para você escolher, mas para ver o que vai no coração da pessoa. O Ló aqui, ele tinha que ter escolhido o lugar pior. Ele tinha que ter honrado o tio dele, que no caso era um pai para ele ali na hora. O primeiro mandamento com promessa é que nós devemos honrar pais e mães para que sejam longos os nossos dias sobre a terra. E boa parte dos problemas que as pessoas passam na vida hoje é porque elas não souberam honrar a palavra do seu pai ou a palavra da sua mãe. Ora, quem é a pessoa que em sã consciência terá alguém que melhor lhe proteja e melhor lhe queira o bem do que o seu próprio pai ou a sua própria mãe? E no caso do Abraão aqui, fazendo o papel de pai, tio, irmão do pai de Ló. E Ló, ele é reprovado nessa lição, porque toda a bênção na vida de Ló vem com base na bênção do Abraão. E ele tinha que ter sabido honrar a vida do Abraão aqui. Então, a maior parte dos problemas que nós encontramos muitas vezes na sociedade acontece por conta do fato de nós muitas vezes não conseguirmos ou não termos honrado a palavra e a vida de alguém que estava sobre a nossa vida. E Abraão aqui, ele estava sobre a vida de Ló. Ele estava sobre a vida de Ló. Então, a primeira lição que a palavra do Senhor nos ensina aqui nessa noite é que nós devemos aprender, não é somente não desonrar, porque uma coisa é você não desonrar alguém, difamando, falando mal, xingando. Outra coisa é você honrar a vida de uma pessoa. Honrar é algo positivo. O mandamento, ele não diz para não desonrar pais e mães, ele diz para honrar pais e mães. Percebe? É um ato positivo da nossa vida. Nós vivemos uma sociedade que tende a ser democrática, individualista. Então hoje as pessoas elas têm muita dificuldade de aceitar que existe alguém melhor do que ela. Pois eu vou te dizer
dizer uma coisa: existe alguém melhor do que você, existe alguém melhor do que eu, existe alguém melhor do que nós na nossa vida, na nossa existência, seja na vida familiar, na vida profissional, na vida ministerial. E um ensino que você não ouve muito por aí é que essas pessoas que estão sobre as nossas vidas, zelando por nós muitas vezes, elas são dignas de serem honradas também. Então não esqueça do seu pai, não esqueça da sua mãe, não esqueça daquele chefe que te deu uma oportunidade, não esqueça daquele parente que fez o papel de pai ou de mãe na sua vida, não se esqueça do seu professor, da sua professora, pastores, líderes, porque a palavra do Senhor diz: dai honra a quem tem honra, e aqueles que souberem honrar ao Senhor e aqueles que são dignos de honra serão honrados um dia também. E nós vivemos numa sociedade que infelizmente não tem ensinado mais isso, a honra aos pais, a honra aos professores, enfim, a honra às pessoas que realmente merecem honra na nossa vida, que muitas vezes não são perfeitos, como Abraão não era perfeito. Abraão não era perfeito, mas ele merecia ser honrado aqui. O Ló tinha que ter deixado a melhor terra para Abraão, mas não deixou. Então, ao invés de nós, às vezes até com justa razão, ficarmos falando mal das pessoas, é mal do chefe, é mal do pai, mal da mãe, do marido, da esposa, por que a gente não inverte isso e começa a honrar as pessoas que vivem ao nosso redor, a honrar aquelas pessoas que nós sabemos que estão sobre nós, sejam pais, sejam chefes, sejam o que for, porque a palavra do Senhor ensina isso. E aqueles que souberem honrar a vida das pessoas que merecem e que devem ser honradas, serão honradas um dia também. E Ló foi reprovado nessa lição aqui. Amém? Vamos agora para Gênesis, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Gênesis 19, de 1 a 10. Nós vamos aprender uma segunda lição aqui com a vida de Ló, que ao meu ver o levou a viver numa caverna. Um homem que tinha tudo, mas perdeu tudo. Veja, Gênesis capítulo 19. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, dois anjos que iam destruir aquela cidade, a cuja entrada estava Ló, assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se com o rosto em terra e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela, seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Insistiu muito e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem os homens daquela cidade, cercaram a casa os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traze-os para fora, a nós, para que abusemos deles. Olha só, saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e lhes disse: essa história é muito feia, irmãos, eu só vou ler porque está na Bíblia. Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Olha que coisa horrorosa, versículo 8. Tenho duas filhas virgens, eu as trarei para vocês. Tratai como vocês acham que elas merecem. Porém nada façam a esses homens, porque eles se acham sob a proteção do meu teto. Sei a história, né? O que aconteceu aqui? Vieram os homens que iam destruir Sodoma. Ló os reconhece como anjos do Senhor, se ajoelha para eles um cumprimento, prostra o seu rosto em terra. São dois anjos da parte do Senhor. Ló, ele insiste para que eles vão passar a noite na casa deles. Eles dizem que não. Ló insiste mais, eles vão. Quando eles vão, os homens de Sodoma são homens terríveis, e eles falam que eles querem abusar daqueles homens.
E o Ló, ele não pode fazer isso. Por quê? Porque existe um dever de hospitalidade no mundo antigo. O Ló, ele tem que proteger, embora aqueles homens não precisassem de proteção. Só que o Ló, ele faz uma barganha. Ele fala assim: eu tenho 2 filhas jovens aí, faz com elas o que quiserem e deixa os caras em paz. O que os irmãos pensam do negócio desse? Irmãos, por menor que fosse o valor que era dado à mulher naqueles tempos, Ló não podia fazer um negócio desse. Você faria, Wellington? Você que tem 2 filhas? Então o que a gente aprende aqui? O segundo erro de Ló. Ló, ele tenta negociar o mal com o mal. Ele tenta evitar uma situação ruim com uma coisa péssima. Você não pode negociar com o que está errado. O que está errado, ponto final. Não cabia a Ló fazer isso. Se Ló tivesse um pouquinho mais de fé, se o Ló tivesse um pouquinho mais de paciência, aqueles anjos tinham dado conta do recado. Tanto é que, se você continuar lendo o texto, aqueles anjos, eles cegam, eles ferem de cegueira aqueles homens e fica tudo certo. Mas aqueles anjos, eles esperaram para ver a reação do Ló, para ver o que ele faria. Ló, ele estava certo em querer defender aqueles homens, aqueles anjos, mas ele estava errado no modo como ele fez para tentar evitar uma situação difícil. A minha pergunta é: na hora da situação difícil, você irá se deixar corromper? Você irá oferecer uma barganha? Você irá corromper o guarda, corromper o político, corromper alguma situação? Veja, o mal só pode ser vencido com o bem. Não se vence o mal com o mal, e nem se negocia aquilo que está errado com uma coisa mais errada ainda. Se o Ló, ele tinha obrigação de proteger os seus hóspedes, ele tinha maior obrigação ainda com as filhas dele. Ele não podia fazer aquilo que ele fez. Ele não podia oferecer. Eu sei que naquele tempo a mulher não era valorizada, mas não era valorizada aos olhos da sociedade, porque aos olhos de Deus a mulher sempre foi muito valorizada igual ao homem. Não tem diferença, não tem diferença alguma. Então o que nós aprendemos com Ló aqui? Primeiro, ele não honrou aquele que merecia mais honra do que ele, que era Abraão. Dói no coração, né, quando um filho desonra os pais? Dói, não dói? Quando um avô é desonrado pelo neto, quando um tio é desonrado pelo sobrinho, dói no coração. E Ló não soube honrar. Não há prosperidade para quem desonra quem lhe ama e lhe está sobre a cabeça. E a segunda coisa que nós aprendemos com Ló aqui é que ele negocia aquilo que está errado com uma coisa pior ainda. Não negocie o que está errado com outro erro pior ainda. Não tem negociação com o terrorista, não tem negociação com o político corrupto, não tem negociação com o pastor corrupto, não tem negociação com o mentiroso. Não tem negociação, está errado e pronto, não tem negócio. Ou você me mata aqui, acabou, mas não tem negócio, não tem conchavo aqui. Percebe? Não negocie aquilo que está errado com um erro pior ainda. Mas infelizmente foi aquilo que Ló fez. Terceiro, vamos para Gênesis capítulo, ainda no capítulo 19, versículos, vamos continuar a leitura do texto, a partir do versículo 12. Gênesis 19, a partir do versículo 12. Então disseram os homens a Ló: tem aqui alguém mais dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade,
faze-o sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros e aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E olha só, acharam porém que ele gracejava com eles. Acharam que ele gracejava com eles. O que a gente aprende aqui? Que o Ló, quando ele falava de coisa séria, os caras davam risada dele. Quando Ló falava das coisas de Deus, os caras não acreditavam nele, davam risada dele. Eles acharam: o Ló está tirando um sarro aqui da nossa cara. Ou seja, por que isso acontece na vida de Ló? Porque o testemunho dele provavelmente era ruim. Já viu aquele cara que ele é só zoeiro, quando ele fala um negócio sério, ninguém acredita nele? Ou quando a pessoa fala só mentira, quando ele fala a verdade, ninguém acredita mais nele? Por quê? Porque a nossa fama, a nossa carreira, a gente vai construindo com a nossa história. E antes das pessoas acreditarem naquilo que a gente fala, elas vão olhar para a nossa vida, para o nosso testemunho de vida. E o Ló, quando eles olharam para a vida do Ló, eles não acreditavam, eles conheciam o Ló, eles não acreditavam no Ló. Porque Ló, ele não dava um testemunho, provavelmente ele não dava um testemunho digno de crédito. Quando você fala das coisas de Deus, as pessoas te levam a sério ou dão risada de você? Já parou para pensar nisso? Quando você fala sobre as coisas de Deus, quando você fala sobre as coisas sérias, as pessoas dão crédito para você? Será que elas dão crédito para mim? Ah, não. O cara vive na zoeira, vive na gandaia, e agora vem falar. Tudo bem, no começo da conversão faz parte, né? Mas aí vai passando os anos, e as pessoas continuam não levando a sério. Seria uma coisa ruim. Então veja, as palavras que você diz não têm tanto efeito quanto a vida que você vive. E o Ló é um cara que, quando ele falava de coisa séria, as pessoas davam risada dele. E olha, a tragédia disso, que o Ló é sobrinho de Abraão. E o Abraão é o homem mais piedoso da face da terra naquele tempo, provavelmente é um amigo de Deus. Ló teve como tio um dos homens mais santos da terra naquele tempo, mas ele não soube aproveitar. E o cotidiano está cheio de exemplos de pessoas que têm pais santos, mas infelizmente não aproveitam a chance. Que têm irmãos piedosos, que têm bons exemplos na família, de gente que serve a Deus, de gente que segue a Deus, de gente que tem vida de oração, de gente que tem vida com Deus, mas a pessoa não aproveita essa oportunidade para que renda um benefício para ela. E o Ló já tinha sido beneficiado pelo Abraão, porque quando o Ló foi raptado, o Abraão foi lá e o libertou. Se você continuar lendo a partir do capítulo 13 e 14 de Gênesis. Então veja, o cara, ele tinha como tio Abraão, mas o testemunho dele era digno de dó, era digno de pena. Então uma coisa que nós devemos nos perguntar é: quando você fala das coisas de Deus, as pessoas dão crédito? Quando você fala das coisas sérias, as pessoas te levam a sério? Quando você fala sobre honestidade, as pessoas vão dar crédito porque você é uma pessoa honesta? Se você falar sobre santidade, as pessoas vão dar crédito porque você vive uma vida santa? Quando você fala sobre responsabilidade no trabalho, você vai ser levado a sério porque você é responsável no trabalho? Quando você fala a respeito de educar os filhos da melhor forma possível, as pessoas vão dar o crédito porque você os educa assim? Porque as nossas palavras não surtem o mesmo efeito do que a vida que a gente vive. E o Ló, infelizmente, quando ele falava de coisa séria, as pessoas davam risada. Já pensou?
Tem gente que é assim, né? Fala de coisa séria, a pessoa dá risada, tenta contar piada, ninguém ri. Talvez fosse o caso do Ló. Eu estou meio que no segundo assim, né? Eu tento contar piada, é difícil fazer o povo dar risada, mas é que eu não sei contar piada mesmo. Estava conversando com o Rodrigo esses dias. Mas o importante é, quando você falar com seriedade, as pessoas entenderem que o assunto é sério. Amém? Vamos avançar mais um pouco. Gênesis 19, versículos 15 e 17. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló. Apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Versículo 16. Como porém se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem para toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Veja no versículo 16: como porém se demorasse. Como porém se demorasse. Outra coisa que a gente aprende com Ló. Ló, ele é muito devagar com as coisas de Deus. É muito devagar. Porque aqueles homens já tinham dito: nós vamos destruir a cidade. Sodoma e Gomorra são os símbolos da cidade do pecado, da exploração, da imoralidade, de tudo aquilo que a gente vê que acontece nas cidades de modo geral. E aqueles homens disseram para o Ló: Ló, Área, foge logo, Ló. Mas o Ló, ele demora. E aqueles homens, por causa de Abraão, por causa do amor que Deus tem por Abraão, diz que aqueles homens, eles pegam Ló pelo braço e o arrastam para fora da cidade. Eles meio que empurram. A demora de Ló revela o quê? Revela o apego dele àquela cidade. Às vezes, eu não sei por que isso acontece, mas às vezes as pessoas, elas se apegam àquilo que está destruindo a vida delas. Aquela cidade destruiu a vida de Ló, destruiu o senso crítico de Ló, destruiu a moral de Ló. Enquanto ele estava com Abraão, essas coisas não estavam acontecendo. Mas o Ló, ele era muito devagar para as coisas de Deus. E tem gente que é devagar para as coisas de Deus. Tem gente que é muito devagar, demora para mudar, demora para tomar uma decisão, demora. E o profeta diz para essa pessoa: sai daí, que aí você não vai encontrar lugar de descanso. Às vezes é uma atitude que precisa mudar. Às vezes é uma pessoa que você precisa deixar para trás. Às vezes é uma situação que você precisa virar as costas. Mas fica demorando, demora. Aí passa 1, 2, 5, 10 anos, a vida fica patinando e não sabe por quê. Mas é porque você demora. Demora. Se alguém não pega pelo braço e não arrasta, não vai. Demora. Eu demoro para me batizar. Eu demoro para ter uma vida santa. Eu demoro para largar aquela pessoa. Eu demoro. Só que a vida continua andando. E você vai patinando. Sempre patinando na mesma lição. Então a gente aprende com o Ló que o Ló foi alguém que demorou. Se você sabe o que é certo e precisa fazer, faça logo. Mas que raio, por que demora tanto? Faz logo! Vai logo! Decide logo! Anda logo! Porque essa palavra aqui é do Antigo Testamento, mas no Evangelho também é assim. No Evangelho também é assim, até mais rápido ainda. Tenha pressa de fazer aquilo que você sabe que vai trazer uma mudança na sua vida. Tenha pressa para deixar aquilo que está te destruindo. Tenha pressa para tomar uma decisão que precisa ser tomada, que você já sabe que é a vontade de Deus para a sua vida. Faça sem medo, vai com fé. Seja ágil para isso. Foge logo de Sodoma. Foge logo de Gomorra. Não se demore, porque Ló,
A demora de Ló mostra justamente isso, que ele tinha apego àquele lugar. Quando Ló, ele escolheu, veja, aquela decisão que ele teve com Abraão, que ele decidiu ir para um lugar melhor, ele tinha tendas, gados e empregados, e posses, muitos bens. Então ele não entrou na cidade, ele estava próximo, porque não dava para ele entrar na cidade com um monte de gado, com um monte de gente, com um monte de empregado, não dava. Mas aquela proximidade da cidade foi fazendo com que ele perdesse tudo que ele tinha, a ponto de agora ele habitar dentro da cidade. Entende? Quanto maior a proximidade com aquilo que destrói a sua vida, mais você vai perdendo. Mais você vai perdendo. Então tenha pressa. Se você sabe o que precisa ser mudado, tenha pressa. Não negocie com o mal. Tome logo a decisão de deixar. E o Senhor há de te abençoar em nome de Jesus. Amém. Mas larga. Sua mão tem que estar livre, seu coração tem que estar aberto. Em nome de Jesus, larga. Não vai te trazer benefício nenhum. E finalmente, Gênesis capítulo 15, versículo 17 a 22. Perdão, 19. Continuando a leitura. 17 a 22. Essa lição é muito importante. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. É a mesma coisa que Jesus fala no Evangelho. Nem pares em toda a campina. Jesus fala isso também. Foge para o monte. Foge para o monte, para que não pereças. Olha o 18. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu, assim não. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Ó, cheio de conversa. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu possa fugir, e é pequena. Permita-me que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Os anjos, eles chegaram para o Ló e falou assim: ó, foge para o monte. E o Ló, ele quis para onde? Assim não. Eu quero ir para aquela cidade pequena, Zoar. Ficou zoado, né? Zoar. Essa palavra cidade pequena também pode ser traduzido por pouca coisa, ou coisa insignificante. Deixa eu ir para esse lugar é pouca coisa, é insignificante. Veja, os anjos falaram para Ló: vai para o monte. Monte na Bíblia é lugar da revelação de Deus. Monte na Bíblia é o lugar onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Monte na Bíblia é onde Abraão foi chamado para sacrificar o Isaque, ou seja, é o lugar onde Deus se encontra, é o lugar, o centro da vontade de Deus. Monte é o lugar da transfiguração, é o lugar onde Jesus, Elias e Moisés apareceram numa visão para Pedro, Tiago e João. Monte é o lugar da intimidade com Deus. Mas para onde que o Ló quis ir? Para pouca coisa, para lugar pequeno. Então, Ló é um cara que quer fazer as coisas do jeito dele e não do jeito de Deus. Aí, a questão é: Deus tinha um monte para Ló, ele preferiu pouca coisa. Deus tem um monte para você, o que é que você vai preferir? Tudo bem, subir no monte dá trabalho, subir no monte é cansativo, subir no monte implica em um certo sacrifício. Mas estar no monte é gozar da presença e da intimidade do Senhor. Mas o Ló escolheu pouca coisa, cidade pequena, Zoar. Escolheu ficar lá, porque Ló, ele quer fazer as coisas do jeito dele. Irmãos, o que mais tem muitas vezes, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. Nós temos que fazer as coisas do jeito de Deus.
A pregação da palavra tem que ser do jeito de Deus. O casamento não é do meu jeito, é do jeito de Deus. No meu trabalho não é do meu jeito, é do jeito de Deus. O modo como eu trato meus filhos é do jeito de Deus, senão depois fica com mimimi. É do jeito de Deus, não é do meu jeito. Ló queria fazer as coisas do jeito dele. A santidade é do jeito de Deus. A honestidade é a honestidade do jeito de Deus. O amor tem que ser do jeito que Deus quer. A família tem que ser do jeito que Deus quer, não do meu jeito. E Ló quis fazer do jeito dele. Só que ao invés de Ló ter um monte do Senhor, pouca coisa. Você quer pouca coisa ou você quer um monte do Senhor? Tem que ser feito do jeito de Deus. Meu irmão, se você escolher o monte do Senhor, ali é lugar de intimidade para você. Se você escolher o monte do Senhor, ali há prosperidade para você. Se você escolher o monte do Senhor, ali há prosperidade ministerial para você. Se você escolher o monte do Senhor, ainda que seja lugar de sacrifício muitas vezes, mas ali é o lugar da intimidade com Deus na sua vida. Não escolha pouca coisa. Escolha o monte do Senhor. Escolha o monte do Senhor, e ali haverá alegria, ali haverá intimidade com o Senhor, ali haverá salvação. Não troque o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, como fez Esaú. Escolha sempre aquilo que Deus quer. Faça as coisas do jeito de Deus. Sabe, quando a gente faz as coisas do nosso jeito, elas até acontecem, mas é uma eterna patinação no gelo, sabe? De quem nem sabe patinar direito, fica caindo e anda mais um pouco e cai. Não, faça as coisas do jeito de Deus. Porque quando você continua lendo, ele preferiu ir para Zoar. Veja no versículo, vamos continuar lendo aqui o que aconteceu. Veja no versículo 30, no versículo 29. Ele não quis ir para o monte. Veja, ao tempo 19 e 29, ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Veja o 30, subiu Ló de Zoar e habitou aonde? No monte. Ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna. O que aconteceu com Ló? Ele foi habitar na cidade, ele viu que não estava bom, provavelmente ia acontecer com aquela cidade a mesma coisa que aconteceu com Sodoma. Aí ele mudou de ideia e foi para o monte, mas aí já era tarde demais. Não tarde demais para a salvação dele, porque a gente viu lá em 2 Pedro que ele era justo. Você parou para pensar nisso? Que é capaz um cara ser um servo amado do Senhor e chegar numa situação horrorosa dessa? Essa é a questão. Ló, no final das contas, ele foi para o monte. Mas quando ele foi para o monte, ele não tinha mais genro, ele não tinha mais bens, ele não tinha mais gados, ele não tinha mais empregados, ele tinha duas filhas. E essas duas filhas colocaram ele numa enrascada danada. Depois, na continuação do texto, você lê. Uma das histórias mais feias da Bíblia é a continuação dessa história aqui, que veio dar origem aos Moabitas. Então, que nós possamos aprender essas lições com a vida de Ló. Que nós possamos honrar aqueles que merecem mais honra do que nós, que nós possamos honrar essas pessoas, que jamais a gente negocie com o mal, com uma coisa pior. Tenha firmeza, que você tenha crédito, quando você for falar das coisas sérias, que as pessoas deem crédito para você. Não, esse cara sabe o que ele fala, porque ele fala aquilo que ele vive. Seja rápido em atender às determinações do Senhor da sua vida. Seja rápido para a santidade e seja lento para o pecado. E finalmente, faça as coisas
do jeito de Deus e não do seu jeito. E aí você não habitará numa caverna, sem empregados, sem bens e sem rebanhos, mas você irá para o monte da intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos orar. Feche os teus olhos. Fique de pé na presença do Senhor, em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração e